Olá, está começando o Assunto é Saúde. Hoje nós vamos falar da saúde do seu coração. Eu converso aqui com o Dr. Giovanni Zen Scopel. Ele é cardiologista do Hospital INCA em Curitiba. Olá, doutor. Obrigada pela entrevista. Olá, tudo bem? Tudo bem. Doutor, o infarto é uma das principais doenças mesmo relacionadas ao coração? Infelizmente, as doenças cardiovasculares são responsáveis pela maior incidência de morte no Brasil, sendo que o infarto é a segunda maior causa de morte no Brasil. O mais importante, na verdade, quando o paciente tem sintomas de dor precordial, é que ele busque um atendimento rápido para tentar diminuir essa mortalidade. Esse risco. Quais são os sintomas, doutor? Os principais sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Assim, a dor típica, normalmente uma dor retroesternal, opressiva. Uma dor no peito. No peito. Ela pode ter irradiação para a mandíbula, para o braço, e normalmente tem uma duração de 10 a 20 minutos, podendo se prolongar mais, e alguns pacientes podem ter sim sintomas atípicos, principalmente mulheres, pacientes mais idosos e diabéticos, onde a dor pode às vezes não ser tão intensa, ser mascarada como às vezes algum sintoma de refluxo, de dor de de ingestão. Estômago, eu já ouvi, doutora? A dor pessoa de tem estômago, dor de estômago, sim. Pode sim. Então, assim, é importante quando tiver esses sintomas buscar um hospital onde tenha uma unidade de pronto atendimento. Aqui no hospital a gente tem uma unidade coronariana, porque assim, a principal incidência de mortalidade no infarto ocorre nas primeiras horas. Em torno de 30 a 40% dos óbitos ocorre na primeira hora. E em torno mais ou menos de 80% ocorre nas primeiras 24 horas. Então, se o paciente acaba ficando em casa, postergando a ida para o hospital, isso piora muito, o prognóstico da doença. Doutor, inclusive sobre esse atendimento rápido, durante a pandemia aconteceu de muitas pessoas deixarem de ir no hospital e inclusive morreram em casa por falta de atendimento, por não ter esse atendimento rápido, Sim, isso aconteceu. Óbvio, houve assim, uma recomendação do governo onde as pessoas evitassem de ir para o hospital quando tivessem queixas, às vezes não tão significativas, mas você tem que ter uma diferenciação entre a doença cardiovascular, onde o tempo de atendimento é muito importante. Então, assim, se você já tem algumas doenças, comorbidades, que aumentam o risco de você ter infarto, por exemplo, diabético, se você tem hipertensão, colesterol elevado, e você tiver algum desses sintomas de dor, principalmente uma dor desencadeada aos esforços, você procure uma unidade de atendimento. E o senhor falando dessas comorbidades, por exemplo, hipertensão, sobrepeso, essas situações, doutor, elas entram daí já na parte de prevenção para o infarto, para as doenças do coração? Qual tipo de prevenção? Assim, o infarto, ele é uma doença multifatorial, Você tem os fatores que são evitáveis, Então, por exemplo, a própria alimentação que você tem, Ela vai influenciar diretamente, então, em doenças, como, por exemplo, o aparecimento de diabetes, de hipertensão, e aumento de colesterol. Hipertensão, por exemplo, o brasileiro come muito sal, Então, assim, a OMS, ela recomenda que você ingira em torno de 5 gramas só de sal ao dia. A gente sabe que a gente come muito mais do que isso. 5 gramas seria o quê, doutor? É uma colher de chá. Nossa, a gente ingere muito mais. E além de que você tem os alimentos que já têm o sal embutido neles, principalmente embutidos, temperos prontos, caldo quinor, sazon, enlatados, comidas já processadas, porque o sal ele é palatável, Então, você se habituar a ingerir menos sal, isso demanda um certo tempo, e uma certa, na verdade, disciplina seria, doutor? Justamente, do paciente. O fato de, então, a alimentação
ingerir bastante calorias, vai fazer com que ele ganhe peso também e vai estar diretamente relacionado esse ganho de peso ao aparecimento de diabetes tipo 2 e também ao aumento do colesterol, que vão estar diretamente relacionadas ao infarto. Qual que é o papel da atividade física na prevenção, doutor? É muito importante, assim, todos têm que fazer atividade física, né? Para você fazer um controle do teu peso, para você evitar você realmente desenvolver essas doenças que eu já citei anteriormente, né? E até por questão assim de melhora da mobilidade, né? Você cria uma reserva cardiovascular, cardiorrespiratória, que é importante justamente nessas doenças, por exemplo, respiratórias. A gente está tendo agora a fase agora do Covid, né? Que é uma doença predominantemente respiratória e inflamatória e indiretamente, se você tem, na verdade, uma capacidade cardiovascular melhor, você vai passar por isso melhor. Sim, né? sim, pode ajudar. A gente ouvia antigamente, o meu avô teve um infarto, que seria uma doença de pessoas mais velhas. Mas isso a gente observa que está mudando, né, doutor? Pessoas muito jovens estão tendo infarto. Mudou porque assim, os hábitos também da população mudaram, né? Então, assim, hoje você tem uma incidência de obesidade muito maior que você tinha anteriormente, né? Você tem o acesso à alimentação que é mais calórica, processada por um valor mais baixo, né? E as pessoas, o próprio trabalho, acabam sendo muito mais sedentários, praticando menos atividade física. Então isso aumentou realmente a incidência de infarto, né? Hoje é comum ver pacientes de 40 anos, né, tendo um infarto e dependendo se ele não tiver aquele atendimento precoce nas primeiras horas, né, muitas vezes ou ele vai a óbito ou ele vai ter uma morbidade para o resto da vida, vai ter uma insuficiência cardíaca, vai ter complicações do infarto. Existe isso ainda. Depois que você tem um infarto, você pode, se você sobreviveu, teve atendimento, pode ter continuidade? Sim. Quais os Assim, tipos? só para explicar, então, o infarto na verdade, a obstrução das coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. Quando essa artéria se fecha, o músculo não recebe oxigênio, então ele sofre e ele morre, ele tem uma necrose. Né? Isso causa dor no paciente, né? E daí o tempo que você demorar para abrir aquele vaso é crucial. Por isso que aquele paciente que procura o pronto atendimento logo no início dos sintomas, você tendo a abertura desse vaso através, por exemplo, de uma angioplastia, né, de um tratamento, você salva aquele músculo. Por isso que você tem aquela frase que tempo é músculo para o coração. Quanto mais tempo você demorar para abrir aquela artéria que fechou, que infartou, né, mais músculo você vai perder. Perdendo músculo, você desenvolve daí a insuficiência cardíaca. O músculo vai ficando mais fraco, né? E pode ter um outro infarto. Pode. Tem que cuidar muito. Daí vem Sim. todas aquelas dicas que o senhor já deu em relação à qualidade de vida. O cuidado tem que ser muito maior após um susto, não é, doutor? Sim. Existem assim, algumas métricas que a gente tem para a realização da atividade física, né? Então, assim, se recomenda fazer em torno mais ou menos de 300 minutos por semana de atividade física moderada, né? Ou 150 minutos por semana de atividade física mais intensa, tá? Então, por exemplo, se o paciente faz uma caminhada, que é um exercício físico mais leve, né? Essa caminhada então, tem que ter em torno mais ou menos de 60 minutos, 5 vezes por semana. Então, você vê que... Isso é o mínimo. É. O mínimo. E daí atividade física, por exemplo, mais intensa. Por exemplo, ele faz uma natação, faz uma dança, um spinning, por exemplo, né? Aí seriam 150 minutos por semana, tá? Outra maneira, outra métrica que tem é em relação ao número de passos dia, né? Algumas pessoas têm aqueles relógios, marcadores, o Garmin, enfim, outros também têm, o Apple Watch tem, né, que marca quantos passos você dá ao dia. Que saiu como meta em torno de 10 mil passos dia, né, como um valor ótimo,
né? Mas você já tem um benefício acima de 5.000 passos dia. Que não é exatamente uma atividade física, mas conta, doutor, o tanto que você caminha, se você no seu trabalho você caminha, sobe escada, tudo isso conta? Não. Conta, mas assim, tá. não é a mesma coisa. O interessante é que assim, você tem uma atividade física onde você tem um movimento contínuo. Então, por exemplo, se você caminha 2, 3 minutos para, 2, 3 minutos para, Entendi. você não melhora a tua capacidade cardiovascular. Teria que realmente ser uma caminhada num ritmo realmente daí mais acelerado, né? Que você fique ofegante, que para você conversar com uma outra pessoa, por exemplo, Já fica mais difícil. justamente. Doutor, e um exercício como a musculação, por exemplo, também adianta? Gasta mais às vezes que exercício aeróbico, porque o exercício anaeróbico, às vezes você sem uma capacidade cardiovascular pré-treinada, você aguenta mais. Por exemplo, o paciente que não faz atividade física habitual, ele vai fazer, por exemplo, esteira, ele não aguenta muito tempo. Então, para você ter uma quantidade de queima calórica na esteira, às vezes é mais difícil do que ele ter essa queima calórica na musculação. E mesmo após um infarto, doutor, a pessoa pode fazer esse tipo de atividade física, daí tem que ter uma orientação do médico. Importantíssimo. Sim. Faz parte do tratamento, após o infarto, né, você fazer a reabilitação cardiovascular. A gente tem uma unidade aqui no INC de reabilitação cardiovascular para o paciente que depois que teve infarto, né, ter uma recuperação daquele músculo. Porque assim, se você teve uma artéria que entupiu, que teve uma obstrução, você precisa criar uma rede de, chama-se colaterais, de vasos que tentem daí suprir aquela área, né, que era irrigada por aquela artéria que entupiu. Então é importante fazer atividade física após o infarto, mas óbvio você tem que ter uma supervisão. Sim, né? uma orientação médica. Uma orientação. Doutor, o senhor falando de prevenção, falou de atividade física, de uma boa alimentação, né? Tudo é equilíbrio então, doutor? Sim. Se você for pensar, por exemplo, assim, em dieta, né? Muito se fala, mas o que tem que fazer é uma reeducação alimentar, né? Várias dietas surgem para você tentar perder peso, enfim. A mídia sempre acaba focando em algumas, né? Milagrosas. Milagrosas, mais restritivas. Mas se você for ver, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta onde você tem uma dieta rica em frutas, verduras, oleaginosas, traz um grande benefício. E é algo que você consegue manter durante a tua vida, né? Diferente, às vezes, daquelas dietas que são muito restritivas que você acaba abandonando. Desiste, né? Desiste. E atividade física também, não é, doutor? Até uma caminhada, então, é suficiente para manter uma boa saúde, não é? Sim, depende daí, óbvio, que a gente fala da intensidade que você for fazer e a frequência, né? Mas é importantíssimo que você tenha, assim, uma organização no teu dia a dia para o exercício físico fazer parte disso. Do seu dia a dia. É. Doutor, em relação ao estresse e à ansiedade, isso também interfere? Interfere. Em menor grau do que esses outros aspectos que a gente citou, né? Mas sim, você tem uma descarga adrenérgica aumentada durante o estresse, isso vai fazer alterar teu sono, toda a tua, seria homeostase, teu equilíbrio, né? E vai interferir sim, aumenta a incidência de infarto, de hipertensão também. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, tenho certeza que foram muito úteis. Obrigado. Este foi o Assunto é Saúde. Até a próxima!